Oi, gente! Até que enfim chegou o dia de gravar esse vídeo. Já faz muito tempo que eu quero gravar esse vídeo e que vocês me pedem muito, mas eu precisava de um tempo. Eu precisava de passar por tudo que eu passei e ter essa experiência, melhorar para poder conversar com vocês. Muitas de vocês sabem, principalmente quem me segue lá no Insta, que eu tive um problema com ansiedade generalizada. E muitas meninas me pediam dica, porque às vezes eu colocava alguma coisa, alimento que era melhor para ansiedade e tal. Eu sempre estava colocando alguma coisinha lá no Insta. E muitas perguntas vieram. Só que como eu não estava ainda totalmente preparada para passar isso para vocês, eu preferi não falar sobre o assunto. Não quer dizer que eu esteja hoje totalmente preparada, mas eu tive uma experiência e eu quero passar essa experiência para vocês. Essa experiência, gente, não quer dizer que vocês vão passar por isso da mesma forma que eu passei, vão melhorar da mesma forma que eu melhorei, e não quer dizer que você não precise de médico e tal. Eu acho que todo mundo precisa procurar várias soluções, principalmente médico, para chegar a uma conclusão, porque esse problema de ansiedade é aqui, ó. Então é muita coisa que precisa ser encaixada e colocada no devido lugar. Eu, por exemplo, hoje eu vim falar de como eu descobri a minha ansiedade, como que eu comecei a passar por isso, como que eu descobri que eu tinha a ansiedade generalizada. Bom, há muito tempo, desde quando eu era criança, hoje eu tenho esse pensamento, que eu sempre fui uma criança com ansiedade, eu sempre fui uma criança agitada. Todo mundo me vê assim calma, ninguém imagina o quanto eu sou agitada. Quando criança, eu sempre era a última a dormir, eu sempre era a primeira a levantar, eu nunca quis esperar minha mãe fazer nada por mim, eu sempre levantava, preparava o meu café da manhã, isso já com 6 anos de idade. Eu esperava todo mundo dormir e acordava no meio da noite para fazer arte, tipo rasgar roupa, cortar cabelo, essas coisas. Desde pequena, gente, desde meus 7 ou 8 anos de idade, sempre fiz isso. Então, naquela época, era considerada como criança arteira, né? Eu era uma criança arteira, aquelas crianças que comem quieto. Eu não fazia arte durante o dia, assim, quando minha mãe estava vendo, mas eu sempre fui muito ansiosa para as coisas, assim, resolver as coisas. Eu sempre quis fazer as minhas coisas sem depender de ninguém fazer. Então, aí eu fui crescendo, fui passando por várias coisas na vida comum, como todo mundo passa. Eu fui uma criança que eu fui criada somente com a minha mãe. Conheço meu pai, sempre tive contato, tudo, a gente sempre se via, ia passar férias lá, mas eu fui criada somente com a minha mãe. Então a gente teve certas dificuldades que uma criança assim talvez não saberia passar. Mas tudo isso para mim era muito comum. Como eu era criança, eu achava que todo mundo passava. E eu fui crescendo nessa expectativa, assim. Sempre eu achei que tudo que eu sentia, todo mundo sentia. E que tudo que eu passava, todo mundo também passava. Claro que todo mundo passa por umas certas dificuldades, sente, todo mundo sente dores, sente algumas coisas, só que nem todo mundo transfere aquilo para dentro igual, cada um tem uma forma de transferir aquilo para si. E aí eu entrei na faculdade, fiz faculdade, depois abri o meu salão. Então, assim, eu sempre tive muita responsabilidade, sempre, e eu sempre corri atrás de tudo. E todas as decepções, todas as dificuldades, desilusões que eu tive, eu nunca parei assim para sofrer, para chorar, entendeu? Nunca fui esse tipo de pessoa. Então eu sempre via uma outra oportunidade, sempre corria atrás. Então eu nunca parei para viver aquele momento. Eu sempre passei por cima e não queria ver aquilo, entendeu? Eu não aceitava. Então eu sempre guardei aquilo dentro de mim e já ia viver um outro momento. E eu acho que foi aí que tudo fez muito mal para mim. E aí os anos se passaram,
eu casei, eu mudei de casa, eu tive várias mudanças na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que fez muito exercício. Quem me conhece sabe que eu era viciada em academia, essas coisas. Então, assim, a minha rotina mudou muito, mas a minha vida sempre estava mudando para melhor, nunca para pior. Então, assim, eu me casei, fiz a festa dos meus sonhos, comprei a minha casa própria, conheci pessoas maravilhosas, estava tendo muito trabalho no salão. Então, assim, as coisas só estavam fluindo para o lado do bem. Eu não tinha nada para me preocupar, eu não tinha nada para me deixar triste. Todas as conquistas que eu tive era para eu estar muito feliz. Mas eu sou uma pessoa que eu não sei transbordar tudo que eu tô sentindo. Eu guardo, entendeu? Eu sou uma pessoa assim que eu não gosto que as pessoas vejam muito ou a minha felicidade demais ou a minha tristeza demais. Então, assim, conquistei a minha casa, nossa, poxa, fiquei muito feliz. Mas eu não sou aquela pessoa que sai gritando, ai, conquistei, que não sei o que, lá, 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 lá. Eu não sou esse tipo de pessoa. Então, eu guardo as emoções dentro de mim. E é isso que faz mal, guardar as emoções. Porque lá dentro do seu peito, lá dentro do seu interior, elas estão explodindo, entendeu? E você não deixa isso passar para fora. Aí vem aqueles pensamentos, né? Que uma pessoa que guarda as emoções são pessoas com muitos pensamentos. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu tô assim, pensando longe, e aí a pessoa que tá do meu lado pergunta assim, o que você tá pensando? Aí eu olho pra pessoa e falo, nada. Tipo assim, eu tô pensando milhões, minha cabeça tá assim, ó, toda bagunçada, mas eu olho e falo que não tô pensando nada. Então, por isso que as pessoas acham que eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu sou muito tranquila, eu sou muito calma, mas dentro de mim eu tenho muitas emoções. Eu descobri que eu estava com um problema de ansiedade, principalmente porque começou a me dar muitos sintomas. Eu tive problemas da tireoide, eu tive problemas hormonais, e isso quem descobriu foi o meu ginecologista. Foi quando a gente fez um exame e deu a tireoide um pouquinho alterada. Então ele falou pra mim que achava que o meu problema era mais psicológico, mas que eu precisava ir a um médico, um endocrinologista. Fui ao endocrinologista e eu estava com a minha tireoide um pouco alterada, que deu a hipotireoidismo. Comecei a fazer o tratamento de hipotireoidismo. Esses sintomas que eu tô falando, gente, foi mais ou menos há 2 anos atrás que eu venho tendo vários sintomas. E aí comecei a tratar, então, essa tireoide. Tomo remédio, já vai fazer quase 2 anos que eu tomo remédio da hipotireoidismo. E além disso, eu comecei a ter muita dor de cabeça. Eu sou uma pessoa que eu nunca tive dor de cabeça. Comecei a ter muita dor de cabeça. Comecei a ter uma dor aqui, ó, que parecia que uma faixa estava apertando a minha cabeça. Eu sentia que o meu cérebro, a minha cabeça era muito pesada para o meu corpo. Comecei a sentir muitas náuseas, muita ânsia. Tive muito problema de engasgo, principalmente dormindo, faltava ar. Tenho, né? Eu tô falando que eu tive, mas são sintomas que eu venho tratando. Bruxismo. Eu comecei a apertar muito a minha arcada dentária. Antes, no começo, era só na parte que eu estava acordada de manhã trabalhando, eu sentia que eu fazia isso, ó. Apertava muito. E hoje eu vejo que à noite também eu faço isso. Eu chego assim, parece que vai arrancar as pontas assim dos meus dentes e às vezes eu acordo. Tenho muita dor aqui assim. E principalmente quando eu vou mastigar algo, eu sinto dor e também estrala muito essa parte. Então isso significa que eu tenho bruxismo. Eu tive muita palpitação no peito, no coração. O coração, tipo, de repente dispara. Isso daí, gente, essa palpitação eu tenho desde criança, tá? Minha mãe já tinha me levado em vários médicos e eu sempre fui normal. Então, essa palpitação que a blusa chega, tipo assim, você consegue ver essa palpitação, parece que você vai ter alguma coisa, sabe? Parece que você vai infartar, assim.
Então me deu muito isso. Eu tive também problemas com pressão. A minha pressão começou a oscilar muito, principalmente a baixar. Então ela começou a oscilar muito. Tive muita boca seca. Hoje, principalmente, eu estou com a minha boca muito seca. Parece que eu tenho que tomar água a todo momento e parece que tem um pó na minha boca que deixa a minha boca ficar seca. Muita dor aqui, ó, nessa região, dor de pescoço e nos ombros. Eu tive também, gente, eu tive tanta coisa, dores musculares e dor principalmente, gente, nos nervos. Eu tenho muita dor nos nervos, até o meu nervo ciático atacou. Parece que os meus nervos faz assim, ó, embola demais. E dor muscular. Tive também espasmos musculares, que é quando a sua pele fica pulsando assim e parece que tá te dando um choquinho, alguma coisa assim. Eu tive isso principalmente nas pernas e às vezes eu tenho no olho esse espasmo de ficar tremendo os olhos. E eu tive muita sensibilidade à luz, gente. Tive muita sensibilidade à luz e tenho ainda algumas manchinhas vermelhas que parece que é pernilongo. Então, gente, quando a gente tá com essas crises, assim, tendo esses sintomas, é porque você está com crise de ansiedade. Só a ansiedade normal, eu acho que isso é bom para todo mundo. Hoje eu aprendi a amar a minha ansiedade. Eu amo ela porque eu acho que sem ela hoje eu não vivo. Porque é o que me dá energia, o que me dá força, o que faz eu correr atrás. Porém, as crises que ela causa por eu não saber colocar isso para fora, as crises que isso me causa, é muito triste, porque eu deixo de fazer várias coisas, como eu deixei muitas vezes de ir trabalhar, eu tive que deixar alguns dias de descanso, eu comecei a trabalhar menos horários, comecei a atender menos, e tinha dias assim que eu não tinha fome, tirou muito a minha fome. Então, assim, isso atrapalha muito a convivência. Fora que eu tive muita irritabilidade, a minha irmã vivia falando pra mim que eu tava muito grossa, que eu tava muito irritada, que eu precisava procurar um médico. Então, você vai ver, as pessoas ao seu redor vai começar a te falar algumas coisas, então você para pra pensar, entendeu? Eu fiquei muito irritada, principalmente com pessoas. Eu fiquei muito irritada com pessoas fazendo maldade na rua e você vê aquilo. Então, assim, eu peguei muita dor do próximo. Quando eu via mendigo assim na rua, eu ficava muito triste, ao ponto de falar, meu Deus, como que isso pode? Como que a pessoa pode chegar nesse ponto? Então, eu fiquei muito triste. Então eu fiquei muito triste, e por eu ficar muito triste pelos meus problemas psicológicos, eu comecei a ter todos esses sintomas que eu acabei de falar para vocês. Então, o sintoma, gente, físico, ele somente aparece por causa dos seus sintomas psicológicos. Os meus sintomas psicológicos foram: eu não queria mais ver pessoas, eu queria escolher pessoas que eu queria ver, eu queria ficar perto de pessoas que me faziam bem. Eu diminuí os meus horários de serviço, porque às vezes eu não tinha vontade nem de levantar da cama. Às vezes eu abria os olhos, eu já falava, meu Deus, eu vou ter que passar por mais um dia, porque eu já me sentia mal. É uma coisa assim que você abre o olho e você já tá sentindo aquele peso todo nas suas costas, entendeu? Mas isso tudo é aqui, gente, é no emocional, sabe? Então eu abri o olho e falava, meu Deus, já tenho que passar por isso, já tenho que levantar, tenho que fazer tal coisa, tenho que ir trabalhar. Então isso pesava muito. E aí saía essas coceiras assim no meu rosto. Eu tive muitas vezes vontade de dormir e não acordar mais. Isso daí é ansiedade, mas já tem um começo de depressão, porque eu acho que a ansiedade, gente, hoje eu penso assim, a ansiedade e a depressão, elas andam um pouquinho juntos, sendo que são coisas totalmente diferentes. Eu nunca tive vontade de me matar,
Nunca, jamais. Nunca pensei nisso, nunca tive nem coragem de fazer isso. Porém, eu já tive vontade de sumir, eu tive vontade de não acordar. Então, isso tem um pouco a ver com a depressão. De, às vezes, você deitar e falar assim, ai meu Deus, tomara que amanhã eu nem acorde. Porque você acha que quando você não acordar, tudo isso vai ter passado, tudo aquilo que você sente vai ter passado, entendeu? Mas conforme o tempo, conforme você vai estudando, conforme você vai lendo, conforme você vai conversando com outras pessoas, você vai sabendo lidar com isso e você vai, tipo assim, tentar ir para outro rumo, para outro lado, para ver se aquilo vai dar certo, para ver se tudo aquilo que você sente vai passar. Eu senti também que a esperança tinha acabado. Eu senti que não tinha mais esperança, que tipo assim, por que eu estava sentindo tudo aquilo, sendo que a minha vida estava maravilhosa, sendo que eu tinha me casado, que meu marido é maravilhoso, que a minha casa é linda, que a gente tem de tudo, a gente tem roupa, a gente tem comida, a gente tem carro, a gente tem casa, a gente tem família. Meu marido estava com a saúde maravilhosa, minha mãe estava com a saúde maravilhosa, os pais deles também, a minha irmã também, meus irmãos. Então, por que eu estava sentindo aquilo? Então, para mim não tinha mais esperança, a esperança tinha acabado. Nada mais fazia sentido. É como se fosse assim, já conquistei tudo que eu queria, então não tem mais nada. Eu cheguei a pensar nisso. Será que foi porque eu conquistei tudo que eu queria e agora eu não quero mais nada? Eu cheguei muitas vezes a pensar isso. E na realidade, gente, não é. São problemas que dá aqui na sua cabeça. Por quê? Eu quero explicar isso para vocês. Quando a gente fica muito tempo remoendo as coisas, ou tendo emoções que não são colocadas para fora, isso gera uma confusão dentro de você. Eu vou explicar para vocês assim como o médico me explicou. O seu cérebro tem os neurônios, eles vão tudo para o mesmo caminho, tá tudo certo, você tá feliz e lá, 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 e lá, lá, lá. Quando essas emoções são recolhidas e você não conversa sobre isso com ninguém, e você não fala o que você pensa, muitas vezes engole, os seus neurônios vai começar a não ir mais pelo mesmo caminho. Alguns vão pelo mesmo caminho, outros vão por caminhos diferentes, e aí eles começam bater e se chocar no outro. Isso gera uma confusão entre eles. Eles não estão indo mais para o mesmo caminho, eles estão se batendo um contra o outro. E isso começa a gerar problemas no seu organismo. Então é exatamente assim que uma pessoa que tem crise de ansiedade sente. Não é frescura, não é falta de Deus, não é falta de trabalho, não é falta de amor, entendeu? Muitas pessoas vão falar isso para você. Muitas e muitas vezes eu escutei que era falta de Deus, que eu não estava mais indo na igreja como eu costumava ir. Eu acho que se fosse falta de Deus, realmente eu não estaria nem aqui. Aí outras pessoas vão falar que é falta de trabalho. Gente, falta de trabalho. Uma pessoa que às vezes trabalha 15 horas por dia, como eu, não é realmente falta de trabalho. Pode ser excesso de trabalho. Então, assim, você vai escutar muitas coisas, gente, só que isso é um problema realmente que acontece no nosso organismo e que a gente não tem controle. A única coisa que você precisa é aceitar e mudar. Só depende de você, porque os seus amigos afastam de você, muitas pessoas não acreditam no que você sente e acham que é exatamente frescura. E você tem que tirar essa força de dentro de você. Muitas pessoas que convivem com você vai te ajudar. Muitas pessoas vai ver a sua mudança e que aquilo não é porque você quer e não é uma frescura. Pessoas que convivem muito com você, marido, mãe, irmã, irmãos, vai ver que você mudou e vai ver que você está precisando de ajuda. As pessoas, amigos mais dispersos assim, ou pessoas que não se colocam no lugar um do outro, não vai entender. E aí que vem a sua tristeza maior, porque
É o momento que você mais precisa de ajuda, mas é o momento que as pessoas menos vão te ajudar. Então, o que vai te ajudar muito é conversar com pessoas que já passaram por esse problema, por pessoas mais resilientes, com pessoas mais assim, que tem uma crença diferente, que acredita no próximo, que se coloca no lugar do próximo. Isso me ajudou muito. Tipo assim, às vezes você expondo que você tá com esse problema, tem pessoas que vai atrás de você para conversar com você. Você nem vai precisar ir atrás de pessoas porque ela sabe o que você tá passando. Então tem pessoas que vai atrás de você para te ajudar, porque sabe, porque ela já passou. Então é assim, gente, eu tive muita ajuda de pessoas bem próximas minhas. Eu tive ajuda de pessoas que eu nem imaginava na vida. Que quando você tá com esse problema, uma palavrinha assim pequena, um gesto pequeno, já faz você pensar totalmente diferente. Então, por eu expor esse problema na internet, eu tive muitas pessoas que vieram conversar comigo. Eu tive pessoas, assim como a minha irmã e o meu esposo, que foram essenciais para o meu melhoramento. Isso não quer dizer, gente, que eu estou curada, porque eu ainda tenho, sabe, as minhas crises e tal. Só que hoje eu já consigo lidar melhor com isso, eu não sofro tanto, porque eu sei que isso vai passar. E eu sei que só depende de mim. Eu tenho outras dicas para dar para vocês, só que não dá para gravar tudo em um vídeo. Então, hoje eu resolvi contar como foi que eu descobri que eu tenho a crise de ansiedade generalizada. Todos hoje sabem que é o mal do século, que é não somente hoje a depressão, mas a crise de ansiedade, a ansiedade, devido que a nossa vida hoje é muito corrida e nós temos muita informação. Antigamente a gente não tinha esse tanto de informação que a gente tem hoje, então eu acho que o nosso cérebro recebe muita informação e a gente não consegue diluir aquilo tão rápido quanto a gente coloca dentro da nossa cabeça. Então a gente fica com vários pensamentos. Por exemplo, quando eu ia dormir, a minha cabeça não parava de pensar em como eu ia resolver as coisas, e como no outro dia eu tinha que postar uma foto, e como no outro dia eu tinha uma cliente tal horário, se ela ia chegar no horário, entendeu? Hoje eu consigo dormir e desligar a minha cabeça. Pode estar morrendo uma pessoa, mas eu vou desligar a minha cabeça. Então antes eu não conseguia fazer isso. Os meus pensamentos eram os mais sórdidos possíveis. Eu entrava num carro para viajar, eu já imaginava eu sofrendo um acidente e a minha mãe chorando pela minha morte. Gente, olha só o que eu chegava a pensar e a imaginar. Mas é isso, gente, é exatamente isso o que essa doença faz. Eu chegava a pensar, tipo, se eu estava ali dentro daquele carro, se eu batesse o carro e eu não tivesse pagado o seguro que eu tinha, tipo, naquele dia, como que a minha família ia ficar, entendeu? Então nossa, minha cabeça pensava várias coisas antes de acontecer. Por mais que eu queira viver assim, eu acho bom viver assim e eu gosto de viver assim, porque eu realmente gosto de ser assim, isso dentro de mim causa muito transtorno, causa doenças, causa problemas emocionais, então eu tenho que evitar um pouco isso. Então eu vim aqui hoje contar um pouquinho dessa minha história, do que eu sinto, de como eu descobri isso, porque eu sei que tem muitas pessoas que me perguntam como que você descobriu. Eu acho que foi a pergunta que mais me perguntaram, é sobre como eu descobri, o que eu sinto, quais os sentimentos. Então eu procurei passar de uma forma bem simples, gente, porque eu não queria colocar tópicos aqui do que você vai sentir, entendeu? Porque eu acho que eu preciso ajudar vocês de uma forma mais comum, uma forma mais simples. Eu quero que vocês coloquem perguntas aqui pra mim, aqui embaixo desse vídeo, porque eu quero ajudar mais, eu quero gravar outros vídeos falando como eu melhorei, como eu procurei o meu médico e tal,
porque não cabe tudo em vídeo. Então hoje vocês já sabem o que eu senti, o que eu sinto e como eu descobri. Não deixe de colocar a sua pergunta aqui embaixo se você sente algum desses sintomas que eu coloquei aqui pra vocês. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.